Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um exercício de física aí na nossa lista, nossa playlist de vídeos de física para engenharia, mais um exercício do curso de física básica do Moisés, quarta edição, ok? Vamos lá. Vamos ler o exercício junto? Beleza. É o volume 1 de mecânica, no capítulo 3, movimento bidimensional. O problema é o problema 16. Um canhão lança um projétil por cima de uma montanha de altura H, de forma a passar quase tangenciando o cume C no ponto mais alto de sua trajetória. Não desenhei aí o cume, mas é esse ponto aqui, tá, pessoal? A distância horizontal entre o canhão e o cume é R. A distância horizontal entre o canhão e o cume é R. No caso aqui, o cume, quando ele diz cume, é a base aqui, tá? Atrás da montanha há uma depressão de profundidade D. Então aqui tem uma depressão em relação àquela posição horizontal inicial, né, de profundidade D, que é onde está esse ponto P. Determine a distância horizontal entre o ponto de lançamento O, a distância horizontal entre o ponto de lançamento O e o ponto P, escrevi ponto duas vezes aqui, né, ignore esse erro, e o ponto P, onde o projétil atinge o solo e calcula em função de R, D e H. Ou seja, ele deu essa distância R, deu essa distância H, deu essa distância D, calcule a distância do canhão até o ponto P, distância horizontal, em função desses três valores. Vamos lá. Primeira coisa, vamos refazer o desenho, tá? Vamos fazer do nosso jeito aí, ó. O desenho tem um alvo aqui, né, para onde vai cair o nosso canhão. E vamos lá. A ideia é basicamente essa, pessoal. Você tem um canhão aqui, estou com dificuldade, tá? Você tem um canhão, jogou, ele vem tangenciando esse ponto mais alto. Se ele vem tangenciando esse ponto mais alto e fala que é o ponto mais alto da trajetória dele, o movimento, a gente está considerando que está somente sob a ação da gravidade. Nesse ponto você já deve saber que um movimento que está sob a ação da gravidade apenas, lançado, a gravidade é um valor constante, lançado obliquamente, você forma como uma trajetória, uma parábola, né? Bem simples, bem fácil, não tem muita dificuldade. E se esse é o ponto mais alto, daqui até esse ponto é uma meia parábola, concorda? Concorda, né? Bem simples. E mais, nesse ponto, a velocidade aqui é apenas componente horizontal, tá, do movimento. Então, ele foi lançado com um determinado ângulo aqui, mas chegou aqui, a componente é apenas a componente horizontal, por ser o ponto mais alto da trajetória dele. Perfeito. Vamos continuar, então, aí, reforçando o nosso desenho. Então, esse aqui será um lançamento horizontal do ponto mais alto até o ponto P. Muita gente aqui já vai começar esse exercício errado, vai querer começar a pegar ele desde o começo do movimento, que é aqui do canhão, ia ter que achar o ângulo, não tem a velocidade com que sai aqui, apesar de não ter essa velocidade também, mas aqui você não tem a velocidade e não tem o ângulo. Então não é bom começar por aqui, isso vai dificultar muito o seu exercício, tá? Bom, continuando então. Por simetria, quando você passa por aqui, ó, novamente, a altura, digamos assim, vamos chamar essa altura aqui de nível do canhão. Quando você passa pelo nível do canhão novamente, a distância do centro aqui da montanha até esse ponto é R também. Perfeito? Tranquilo? Devido à simetria da parábola. Ótimo. Muito bom. Vamos continuar. Vamos fazer um eixo de referência aí, XY, tá? Para que a gente possa resolver nosso exercício. Beleza. Vamos chamar esse ponto aqui de 0, tá? Na vertical, e 0 na horizontal. Horizontal cresce no sentido esquerda para direita, vertical cresce no sentido baixo para cima. Vamos lá. Então, no movimento vertical, analisando o movimento vertical, a gente pode escrever essa expressão. Y igual a y0 mais v0 yt menos gt quadrado sobre 2, que é a função horária da posição para um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Que tem aceleração constante. Nesse caso, nossa aceleração ela tem valor de módulo g, que é só a gravidade, e ela, como ela é apontada para baixo, contrária à nossa referência, então ela vai ser menos g. Nossa velocidade inicial no eixo y é nula, tá?
assim como a nossa posição final, que a gente vai calcular agora aqui, a posição final, que é no ponto P, também é zero. Tá? A posição inicial é essa posição aqui, que é a altura H, mais a depressão aqui, a altura da depressão D. Então vai ser H mais D. Isolando esse tempo, nós vamos chegar em 2 vezes H mais D sobre G, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. E vamos chamar esse tempo de tempo T1, que é o tempo que vai demorar para esse projétil lá do topo da sua montanha chegar até o alvo no ponto P. Perfeito? Perfeito. Agora, considerando até a altura H, né, ele percorrer somente até esse ponto azul, né, considerando agora um outro tempo, ele sai daqui até aqui, de forma análoga, a gente vai usar a mesma situação, tá? A mesma equação. Em vez de ser H mais D aqui, vai ser somente H, né? Considerando até H somente, então de forma análoga a gente vai chegar em raiz de 2H sobre G, que é o tempo T2. Esse tempo T2, por que eu calculei até ele chegar aqui? Porque é o tempo, tipo, devido à independência dos movimentos, né, o princípio de Galileu, é o mesmo tempo que ele demora para fazer esse movimento horizontal, de sair daqui dessa horizontal e chegar até aqui. Ou seja, eu sei que ele vai percorrer uma distância r nesse tempo com uma velocidade v0, porque essa velocidade v0 é constante durante todo o movimento, tá? Porque é uma velocidade, a componente horizontal não tem aceleração alguma, então ela não muda. Então veja que eu consigo aí, eu tenho o tempo, eu tenho a distância, eu consigo encontrar o valor desse v0, que é justamente o que a gente vai fazer agora, olhando o movimento horizontal. Então, no movimento horizontal, a velocidade média é ΔX sobre o tempo, né? O que ele desloca no x sobre o tempo, e a velocidade média é a própria velocidade, porque você não tem aceleração. Então, eu posso escrever o seguinte: V0 é igual a R, que é a distância que ele percorre, num tempo raiz de 2H sobre G. Deixando aí uma forma um pouquinho mais bonita, né? Vai ser V0 igual a R vezes raiz de G sobre 2H. Divisão de fração, bem simples. Bom, olha só. Eu consigo, então, parar para ver aí o que o exercício quer da gente, né? Eu já tenho algumas informações, eu tenho que saber o que ele quer da gente. Ele quer justamente essa distância que eu pintei aí. Vou voltar um pouquinho aqui, deu um erro. Tá. Ele quer justamente essa distância aqui, ó, desse ponto até esse ponto. Observe que daqui até esse ponto eu tenho R, daqui até esse ponto eu consigo calcular. Opa, como assim eu consigo calcular? Eu tenho a velocidade V0, que ele percorre essa distância, e tenho o tempo que ele faz essa distância, que é o 2 vezes H mais 10 sobre G, tudo isso dentro de uma raiz. E a velocidade eu também acabei de calcular em função de G, H e R. É isso que a gente vai fazer agora. A distância, então, que é pedida, vai ser R, que é o primeiro R, mais o V0 vezes esse tempo 1 que eu calculei ali em função de H e D e G. Substituindo, né, o V0 e o T1, tem isso daí. Observe que essa multiplicação dentro da raiz aí, eu posso deixar somente uma raiz, vou pular essa etapa matemática, né? Pode ficar somente uma raiz aqui. Esse G com esse G corta e esse 2 com esse 2 corta. E eu posso escrever agora, então, H mais D em cima, né? Cortou ali, ficou só 1, então fica 1 vezes H mais D, e embaixo ficou só H, e na outra raiz ficou somente 1, fica H vezes 1, H. Então, a distância D é R mais R vezes H mais D sobre H. Posso simplificar isso? Posso. Posso deixar esse R que está multiplicando nas duas parcelas em evidência, e esse H aqui que está dividindo, eu posso dividir por esse, né? E posso dividir por esse D aqui. O H dividido por H vai dar 1, mais D sobre H. Então, vai ficar assim. O D é igual, essa distância D, Dzão, que foi pedida, é igual a essa distância R vezes 1, mais raiz de 1, mais D sobre H, tudo isso dentro da raiz. Tá? É um exercício muito simples, que pode gerar muita confusão na hora de resolver, devido ao formato dele fugir um pouco do tradicional. Tá? Mas é só isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Curta aí nossa página no Facebook, se inscreva no canal e espere próximos vídeos.
Todo dia tá saindo um novo aí, espero estar ajudando vocês. Se você gostou, faz o favor aí, compartilha, comente, interaja. Isso é muito importante saber, ter esse feedback de vocês. Saber que pessoas reais assistem esse vídeo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.